Ou seja, 3 advertências de Jesus para aquela mulher há 2000 anos atrás. Parece que os 3 problemas dela estão hoje impregnados na nossa geração. É só isso que eu quero falar mais de 20 minutos. Os 3 problemas da Marta, os 3 problemas dessa geração. Versículo 40, Marta estava distraída. Versículo 41, Marta estava ansiosa e afadigada. Quero que a igreja fale mais alto que você puder comigo. Distração. Não, isso não é muito alto não. Eu vou falar distração, ansiedade e fadiga. Fala de novo. Distração, ansiedade e fadiga. São os 3 problemas dessa geração. Esses 3 problemas estavam em Marta e estão em muitos de nós hoje. Distração, ansiedade e fadiga. Olhe para cá, irmãos. Está escrito que a Marta andava distraída em muitos serviços. E o que é que significa distração? Significa atenção dividida. A Marta estava na cozinha e ela não conseguia dar atenção para a cozinha e para Jesus. A atenção dela estava dividida. Ela não estava focada no essencial. O essencial é Jesus. Eu vou repetir para ver se aumenta o volume do glória. O essencial é Jesus. Mas ela não conseguia focar no essencial que é Jesus, porque ela estava distraída em muitos serviços. Irmão, olhe para cá. A propósito, a distração é o ladrão silencioso dos nossos propósitos. Marta estava distraída. Jesus está na sala da casa dela. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus da Bíblia, o que ressuscitou ao terceiro dia, o Santo dos Santos, aquele que é a rosa de Saron. Ele está na sala, a alguns metros da Marta, mas ela está distraída. E eu quero perguntar para alguém: qual é a distração que está roubando a visita de Jesus na sua vida? O que é que tem tirado de você o foco essencial que é Jesus? Irmão, o diabo não precisa te fazer cair. O diabo está lutando para te distrair. O diabo não está lutando não para nos fazer cair. Ele quer nos distrair, porque se ele te distrair, ele consegue te atrair. Marta exemplifica bem a maioria das pessoas. Eu não estou me referindo a mulheres, porque estou pregando uma personagem feminina. Estou falando dos seres humanos, da humanidade, da igreja, que é uma tipologia de Marta, uma tipologia de Ruth, uma tipologia de Rebeca, mulher de igreja. Marta exemplifica a maioria das pessoas da atualidade vivendo um estilo de vida hiperativo, caótico, acelerado, ativista. Infelizmente é o retrato de muitas pessoas distraídos, agitados, envolvidos em tanta coisa. Por que você acha que José e Maria perderam Jesus em Jerusalém? Por que você acha que eles perderam Jesus de vista? Porque deixaram de fazer dele sua prioridade. José e Maria voltaram para Nazaré e deixaram o menino para trás. José e Maria foram na frente e deixaram ele para trás. Por quê? Porque se distraíram. Quem sabe José foi comprar uma botina nova em Jerusalém. A Maria foi comprar uma bolsa da Louis Vuitton nova em Jerusalém. Quem sabe o José foi comprar um alicate, foi comprar um serrote, porque ele era carpinteiro e marceneiro. Quem sabe a Maria
dia. Mais alto, caminho de um dia. Caminho de um dia, 12 horas. Caminharam 12 horas. José olha para Maria. Maria olha para José. E um pergunta para o outro: cadê o nosso filho? Cadê o Filho de Deus? Cadê Jesus? A Maria disse: eu achei que ele estava com você. E o José disse: eu achei que ele estava com você. Resumindo, esqueceram, perderam Jesus de vista, porque descuidaram da vigilância. Fala para o vizinho: não descuida da vigilância. Senão, descuidar, irmãos. Isso fala de distração. Quantos de nós nos distraímos? Olha para mim, tem algumas distrações, gente, que são banais. Tem distração que eu não pago caro. Tem distração que faz parte até da vida de nós. Por exemplo, quem nunca se distraiu e pisou no buraco aqui? Quase que torceu o pé. Quem nunca aqui se distraiu e esqueceu o celular? Quem nunca distraiu-se e esqueceu o horário do ônibus? Quem nunca se distraiu e esqueceu de colocar o cinto de segurança quando entra no carro? Ah, Jeová. Quem nunca se distraiu e esqueceu o fogão ligado? Quem nunca se distraiu, irmão, e esqueceu alguma coisa? São distrações que às vezes não nos custam nada. Mas olhe para mim, existem algumas distrações que podem nos custar caro demais. E algumas delas até podem custar a vida. Paulo está pregando num cenáculo. Atos capítulo 20. Paulo está pregando no terceiro andar de um prédio. Era no primeiro andar, irmão? Era no segundo? Era no qual andar mesmo? Terceiro. Paulo pregava a 20 metros de altura. Quem é que pregava? Era o maior apóstolo dos gentios. Quem é que pregava? Era a maior referência eclesiástica daquele tempo. Quem é que pregava? Era um homem cheio do Espírito Santo. A igreja estava lotada como está aqui hoje. Só que no meio do povão tinha um jovem chamado Eutico. Fala o nome do jovem. Fala mais alto. Se tem alguma irmã entre nós grávida, está esperando um filho, um homem, está aí um nome para você colocar no teu filho. Eutico. Eutico de Oliveira. Já pensou, irmãos? Eutico estava no culto. Pastor Wilson, ouvindo Paulo pregar. Só que olha para mim, irmão, era meia-noite. Parece nós ontem, Fabrício. Era meia-noite, nós estávamos pregando no meio do mar também. Paulo pregava, era meia-noite. E o menino ficou indignado. O menino falou: esse pastor não vai dar tempo apostólica, não? Esse homem esqueceu do horário? Será que é vigília e eu não fui informado? Esse menino ficou indignado, irmão. Ficou com sono. Só que sabe o que foi que ele fez? Ele saiu do coletivo. Ele saiu do grupo. Porque ele foi atraído para a janela. Por que foi atraído? Porque estava distraído. Estava distraído, levantou-se daí e sentou na janela. Preste atenção, ele pegou essa perna dele, jogou lá para o outro lado, lá, ó, e ficou com as costas na quina ali, irmão, ó, na quina. Ele ficou metade para fora, metade para... Se você ler o texto depois, a Bíblia diz que dentro do cenáculo tinha luzes. Fala luzes. Só que do lado de fora tinha o quê? Trevas, escuridão, era noite, era meia-noite. Então esse tal de Eutico, ele foi atraído para a janela. Só foi atraído porque estava distraído. Então quem está distraído vai ser atraído. O Eutico foi para lá e ficou meio dentro, meio fora. Você conhece alguém assim? Meio dentro, meio fora? Crente pela metade? Você conhece alguém que está entre a luz de dentro e as trevas de fora? Com esse ouvido aqui de dentro, escuta Paulo pregar, e com esse ouvido de fora, escuta o safadão cantar? Você conhece alguém assim, irmão, que está na janela, não está servindo a Deus com totalidade de coração? Você conhece alguém que está indeciso? Eu vou para fora ou para dentro? Eu entro ou saio? Você conhece alguém assim? Pois é, o Eutico
diz a Bíblia que ele se assentou lá, ele adormeceu, ele foi tomado de um sono profundo, ele caiu do terceiro andar, quebrou o pescoço e o que aconteceu com ele mesmo? Ele morreu. Porque eu estou pregando aqui que tem distrações que não tem consequência, mas tem distrações que podem nos custar a vida. Há 4 meses atrás morreu um homem na minha igreja, onde eu prego, onde eu congrego, onde eu moro, onde eu sou pastor auxiliar. O cara era motorista de caminhão. 7 horas da manhã pegou o cunhado, subiram no caminhãozinho e foram para a construção civil. E eles usam aquele capacete. A maioria das vezes quem trabalha em construção civil usa aquele óculos e aquele capacete. E os dois iam com esses aparatos todo dia trabalhar. Subiram no caminhãozinho, entraram na BR, e eles sempre botavam o capacete aqui, ó, entre a porta e o banco, enfiado aqui. Mas nesse dia, 4 meses atrás, o capacete escorregou. O capacete veio, foi lá entre os pedais do carro, o freio, a embreagem, o acelerador, o capacete rolou para lá. E ele está dirigindo. Aí ele pegou uma das mãos, segurou o volante, e está bem assim, ele lá, para catar o capacete, para pegar o capacete. E o cunhado do lado, ei, pega daqui a pouco, empurra com o pé para o lado assim. Você está dirigindo, olha a BR, olha o carro. E o desgraçado com a mão no volante tentando pegar assim. E o colega, não tira o olho da estrada, não. Mas ele querendo pegar o capacete, 1 segundo só 1 segundo, tirou os olhos do foco, tirou os olhos do asfalto, da BR, do essencial, olhou para baixo e pegou o capacete. Gente, quando ele pegou o capacete aqui, ó, o cotovelo dele bateu no volante e levou o volante para a esquerda aqui, ó, levou o volante. O volante foi e ele bateu de frente com o outro caminhão e morreu na hora, com 40 anos de idade. Deixou a esposa e 2 filhinhos lá na igreja, e o cunhado com 25 anos, só teve escoriações leves, estava lá para contar uma história para todo mundo em volta do caixão. Morreu por 1 segundo de distração. Eu não tenho tempo, mas a Bíblia tem algumas histórias, só vou citar rápido por causa do horário. Salomão, diga Salomão. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o distraíram, o induziram a olhar para outros deuses. Outro exemplo, Davi jogou fora seu casamento, premeditou a morte de um homem, desgraçou a sua família, porque estava distraído no terraço do palácio, vendo uma mulher tomar banho, a Betseba, e ele adulterou com a mulher casada, participou da morte do marido dela, porque estava distraído no terraço, e aquele dia resolveu não ir para a guerra, e o nosso lugar não era o terraço, o nosso lugar era a guerra, era guerra, era guerra, era guerra, era guerra, era guerra, levante a mão, era guerra, levante a mão, levante a mão, era guerra. Gênesis capítulo 15, para a gente passar para o próximo tópico. Abraão está de joelhos dobrados, matou alguns animais, botou fogo nesses animais, Abraão, e está oferecendo o seu sacrifício ao Senhor. Deus ia passar no meio dos animais, Deus ia receber o sacrifício de Abraão. Abraão matou uma bezerra de 3 anos, uma cabra, matou pássaros, cortou em pedaços pássaros, aquele lugar que é todo ensanguentado. Abraão ali de joelho, oferecendo seu sacrifício ao Senhor. Mas de repente aparecia ali, fale bem alto comigo, aves de rapina. Mais alto, aves de rapina, corvos, urubus, apareciam corujas, aves de rapina, para pegar os pedaços das carnes, dos animais, do sacrifício, o cheiro do sangue, atraiu as aves de rapina, elas vieram. O Abraão estava concentrado, chorando, de repente o corvo vinha, o urubu vinha tentar pegar, o Abraão levantava, ave de rapina. A Bíblia diz que Abraão enxotava, diga enxotava. Aí elas voavam, Abraão dobrava o joelho, 5 minutos depois estava lá o urubu de novo, Abraão não conseguia orar, não conseguia se concentrar, porque as aves de rapina estavam distraindo Abraão, atrapalhando sua concentração. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 7,35 que eu e você precisamos
irmãos. Eu não sei o que está roubando tua concentração e tua comunhão com Deus, mas hoje as aves de rapina serão enxotadas. Quem crê aplauda, quem crê aplauda, quem crê aplauda, quem crê aplauda, quem crê aplauda. Tome cuidado para que as muitas tarefas não te roubem a comunhão com Deus. Gente, você tem um conselho tão básico, tão banal, que alguém não vai nem receber. Quando você for orar, desligue o celular, porque as notificações do celular vão tirar você da oração. Você está chorando, concentrado, a oração está subindo de nível, porque no começo a oração está pesada, faltam palavras, e muita gente desiste e vai dormir, desiste e vai assistir, desiste e vai para o celular. Mas aquele que insiste um pouquinho na oração, irmão, do primeiro nível que é pesado, passa para o segundo, que já fica mais leve, as palavras vêm com mais facilidade, aí já vai para o terceiro nível, você começa até a orar por situações que você lembrava, a oração está leve, a hora passa rápido, mas as notificações, barulhos externos, podem te distrair e roubar a bênção que Deus está preparando para você. Número 2, irmãos. Jesus disse: Marta, você está ansiosa, além de distraída, ansiosa. E eu quero falar um pouco sobre ansiedade nesse momento. Irmão, fala a verdade para mim aqui, que crente não pode mentir. Quem toma remédio para ansiedade, levante a mão que eu quero ver, é sério. Levanta a mão. É um monte de gente, levanta a mão. Cadê vocês? 1, 2, 3, 49. Aleluia. Quem crê que nós vamos orar hoje, Deus pode dar vitória, levante a mão e diga glória. Eu escutei ainda hoje um psicólogo dizer que a ansiedade é um peso que Deus não mandou você carregar. Sabia, irmão, que 19 milhões de brasileiros sofrem com o problema da ansiedade? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então quer dizer que 10% do Brasil é ansioso. Paraguai, Nova Zelândia, Noruega e Austrália são os países, segundo o IBGE, com mais pessoas com problemas de ansiedade no mundo. Mateus 6,25 disse Jesus aos seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida. De maneira semelhante, Paulo escreveu a Filipenses 4:6, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vida, e Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E se você pegar um dicionário hoje, ou o chat GPT ainda hoje, e pesquisar o que é ansiedade, a resposta da ansiedade é antecipar um acontecimento. A ansiedade diz respeito ao futuro. Diga futuro, diga amanhã. E nós deveríamos tomar muito cuidado com isso, porque o amanhã pertence para Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A depressão é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso do futuro, mas a felicidade é o excesso do presente. É hoje, levante a mão, viva hoje, pense no hoje, seja intenso hoje, dê o teu melhor hoje. Eu vou tentar ensinar os irmãos o que é ansiedade com um testemunho bem pequenininho. Estou na fila da lotérica para pagar uma conta e tem uma senhora na minha frente com um boleto, ou melhor, um carnê. Aquela senhora foi na frente, pagou o carnê, dia 10 de setembro. Aí ela termina de pagar o carnê e está me falando sozinha: dia 10 de outubro eu tenho que voltar aqui de novo. Olhe para mim, irmãos, isso é ansiedade. 10 de outubro, tinha 30 dias para 10 de outubro. E a cabeça dela estava no futuro, no 10 de outubro. Isso é a ansiedade. É você querer viver o sábado sem viver a sexta.
É você querer viver o domingo sem viver o sábado. Põe a mão em quem está do seu lado ligeiro. Me ajude, irmão, vai. Se der vontade, tem um beliscão nele. Diga, sai toda ansiedade em nome de Jesus. Vai, vai. Sai toda ansiedade. Quem crê que Deus tem cura para a ansiedade hoje, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. A ansiedade é tão pesada, pastor Wilson, tão pesada, se você fizer uma pesquisa, está em 5 doenças que mais acometem o ser humano no mundo. A ansiedade está em primeiro lugar. Eu pensei que era a depressão, mas a depressão está em segundo. A ansiedade está em primeiro lugar. Os médicos estão tratando crianças com ansiedade. Os médicos estão tratando jovens, adolescentes de 11, 12, 13 anos com ansiedade. Fabrício está comigo aqui, a Amanda está comigo aqui, são testemunhas. Quarta-feira pregamos em Campanalha, na Assembleia de Deus do Vale. Depois da ministração, a gente começou a orar por pessoas, entregar mensagem para um e para outro. Aí fizemos um apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, e foi mais de uma dezena de pessoas para frente. E no meio dessas pessoas foi uma moça. Eu não sei, irmão, mas aqui na minha cabeça ela tinha 16, 18 anos no máximo. Alta, bonita, bem trajada, foi para frente tremendo, segurada por 3 pessoas. A moça me olhou e falou: eu quero Jesus, porque semana passada eu tomei 38 remédios para morrer. Fizeram uma endoscopia, fizeram uma lavagem no meu estômago, 38 comprimidos. Aí eu arregalei o olho, ela puxou a blusinha, os 2 braços dela todo retalhado, todo cortado, tentou cortar os pulsos várias vezes. Ela diz: eu tenho uma ansiedade do grau máximo, me dá uma ansiedade que eu não sei como vencer. Oramos por ela, por aquelas pessoas. Ela passou mal, caiu no chão, os obreiros oraram por ela. Ela voltou para o lugar dela, e 1 minuto depois ela voltou para frente de novo e entregou na minha mão uma gilete. Estava fechadinha no pacote dentro da bolsa dela, que ela estava para se matar naquela mesma madrugada. Ela disse: hoje eu vou ser livre da ansiedade, não quero mais me matar. Pega essa gilete, faz o que você quiser dela, porque eu quero Jesus e quero mudança da minha vida. 18 anos de idade. 18 anos de idade. Irmão, a ansiedade é um problema que tem assolado a humanidade, e as pessoas que têm essa doença podem ter, junto com a ansiedade, gastrite, úlcera, taquicardia, câncer, disfunções hormonais, hipertensão, alergias, tristezas e desesperança, porque são consequências de pessoas ansiosas. A Bíblia fala que Ana, mãe de Samuel, tinha uma ansiedade pesada antes de nascer o seu filho. A Bíblia mostra vários salmos de Davi escritos por um Davi ansioso, escrevendo sobre seus problemas. E nós estamos aqui essa noite para dizer à igreja que a ansiedade é inimiga da fé. Ela nos faz olhar para problemas e não para as promessas. Quero dizer à igreja que quem foca no problema se desespera, mas quem foca em Jesus encontra a paz. Diga glória a Deus. A ansiedade rouba o presente, porque ela diz respeito ao futuro. A ansiedade rouba o presente, porque a pessoa diz: será que eu vou casar? Será que eu vou sair do aluguel? Será que eu vou emagrecer? Será? A ansiedade rouba o presente de você, rouba o teu presente. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. A ansiedade faz você viver o futuro antes da hora. Mas Deus quer te dar força para você enfrentar hoje. O hoje, diga hoje. Quando confiamos em Deus, irmãos, a gente aprende a lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero dizer que a oração que faremos ainda hoje vai transformar a tua ansiedade em paz. Quem acredita nisso, levante as mãos. Hoje nós vamos apresentar tudo ao Senhor.
Senhor, em oração, sua súplica, seus anseios, seus sonhos, a resposta não é a ausência de problema, mas a paz que excede todo entendimento. O que você entrega a Deus, você deixa de ser preso a isso, e o que você entrega a Deus deixa de ser um peso para você. Eu não sei o que é, mas entregue ao Senhor hoje. Para a gente terminar, Jesus advertiu a Marta a uma terceira coisa, e é rápido agora. Você, além de estar distraída e ansiosa, está fatigada. Diga fatigada. Irmão, isso aqui não tem quase nada de segredo. Está cansada, está sobrecarregada, você está exausta mentalmente e fisicamente. Será que eu estou pregando para alguém? Tem alguém cansado aqui? Tem alguém sobrecarregado? Quer ver como é que eu descubro se tem alguém cansado, sobrecarregado? Quem é mãe de pelo menos 2 filhos, levante a mão. Passa, pronto, está cheio de gente aqui, cansado, sobrecarregado. E filho cansa, não cansa, irmãos? Cadê as irmãs? Cansa, irmãs? É gratificante, a herança do Senhor, mas, cansa. Tem 3 barrigudos lá em casa, irmão. Eu sei que cansa. Quem é que você está pensando que cansa? Estou pregando para cristãos exaustos, sobrecarregados. Mas Jesus manda hoje um convite para você: vinde a mim, 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 todos nós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não estou falando só para ímpio, eu não estou falando para gente que não vem à igreja, eu estou falando para os cansados e sobrecarregados. Vá até Ele. Irmão, a agitação é muito grande, a nossa falta de comunhão é muito grande. Jesus está na sala, mas muitos de nós estamos na cozinha. Quanto mais nos sentamos aos pés do Mestre, mais descanso vamos encontrar para a nossa alma. Mas infelizmente a correria é tão grande, que a gente deita cansado e levanta cansado. Eu fui pregar numa igreja, a mãe comprou um cachorro quente, deu para o menino, ele pegou o cachorro quente em plástico, jogou o plástico no chão e dali comeu o cachorro quente. A mãe falou: cata o papel, não pode jogar lixo no chão, olha o lixo ali, pega. O garotinho de 5 anos falou: mãe, não vou pegar não. A mãe disse: pega o plástico, pode jogar no chão. Por que você não vai pegar? Eu estou cansado, mãe. Nossos filhos estão cansados, adolescentes cansados. Você manda lavar a louça, eu estou cansada, mãe. Você manda limpar o quarto, eu estou cansada. Cansada, acordou 11h30. O ativismo espiritual, irmão, sem devoção, vai gerar você frustração. Eu não estou mandando ninguém pedir a conta do emprego, parar de trabalhar, pegar sua cama ou seu colchão e vir morar dentro da igreja. A gente tem que trabalhar, a gente é o proletor. Hoje mulheres e homens trabalham, precisa ter pão na nossa casa. Só que você não pode esquecer de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vou terminar agora. Eu fui na Itália e o pastor Ademar disse para mim: você vai pregar 9 horas da manhã, domingo, é o único culto que nós temos. Esse pedacinho da Itália só deu 2 horas de culto para a igreja. Não tem culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só tem culto domingo das 9 às 11. Nós pagamos um horror de dinheiro de aluguel só para 2 horas de culto. Aqui não tem a liberdade que tem lá no Brasil, de ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, culto na casa, culto na praça, cruzada evangelística. Não tem. Aqui é fechado com o evangelho. E outra coisa que eu vou lhe falar até lá: você vai pregar domingo de manhã, mas se você vê muita gente dormindo no culto, você não liga não, porque eles estão cansados, sobrecarregados. Falei: pastor, não entendi não. Ele falou: você vai pregar e os crentes vão dormir, aqui é pesado. Eu falei: pastor, não estou entendendo. Ele falou:
Os crentes aqui da minha igreja, tem 150 crentes brasileiros que moram aqui na Itália, trabalham aqui, ganham euro, querem ficar rico para voltar para o Brasil. Só que eles trabalham 18 horas por dia. Quantas horas? 18. Só sobra 6 para 24 horas. Nessas 6 horas eles dormem, eles comem, eles vão para casa, eles fazem uma atividade. Tem aqueles que dormem 2 horas por noite, 3 horas. Isso a semana inteira. Então quando eles chegam no culto 9 da manhã, eles estão quase mortos. Eles dormem. Eu falei, não, eles não vão dormir não, eu vou gritar, eu vou sapatear, eu vou falar para o rapaz aumentar o volume do microfone, eu não vou deixar eles dormir. E eu estou pregando, irmã Amanda, eu estou pregando, e eu estou vendo os crentes dormindo. Eu vi um homem que dormiu, pastor, e só acordou quando bateu a cabeça no banco da frente. Pode! Aleluia! E Deus me visitou naquela hora que eu vi todo aquele povo cansado e fadigado. Deus disse para mim: a conta bancária está cheia de euro, mas o coração vazio de Deus. Disposição de sobra para trabalhar 18 horas por dia e sem energia para 2 horas de culto. Fatigados e cansados. Irmão, olha para mim que eu vou terminar agora para nós orarmos 10 minutos. Olha para mim. O Pedro disse para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Igreja, olha para mim. Repita isso: trabalhamos a noite toda. Só assim, irmãos. 1, 2, 3. Trabalhamos a noite toda. Solta baixo alfa. 1, 2, 3. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Isso em Lucas 5. Agora em Mateus 26, Jesus convidou Pedro para orar, e Tiago e João também. Jesus disse: vamos orar no monte. E Jesus foi lá no cume do monte para orar. Passou 1 hora. Jesus voltou e viu Pedro. Fala alto: Pedro. Não estou ouvindo? Pedro dormindo. Jesus viu Pedro dormindo e disse: ô Pedro, você não consegue orar 1 hora? Tira 1 hora. Tira 1 hora. Então aqui que está o segredo, irmão. O Pedro conseguiu trabalhar a noite toda e não conseguiu orar 1 hora durante a noite. Isso é terrível, irmão. Disposição para o material sem disposição para o espiritual. Trabalhar conseguimos a noite toda e orar nem 1 hora durante a noite. Gente, com respeito eu estou falando. Assim está a nossa geração. Estamos fracos na batalha da oração, cansados, fatigados e sobrecarregados. E essa história dessas mulheres ensina alguma coisa para mim. Você precisa valorizar a presença de Deus, como Maria valorizou. Você precisa ter sede pela palavra, como Maria tinha sede pela palavra. Não se distraia com o que é urgente, mas foque no que é mais importante. Escolha a boa parte. Priorize comunhão com Deus. Marta recebeu Jesus em sua casa, mas Maria recebeu Jesus no coração. A Bíblia diz em Lucas 19 que Jesus entrou em Jericó. Além de entrar em Jericó, Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa. Então Jesus entrou na cidade de Zaqueu e na casa de Zaqueu. Mas a coisa mais importante não foi a cidade de Zaqueu e nem a casa de Zaqueu, mas foi no final do texto que Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Então significa que Jesus entrou no coração de Zaqueu, no coração de Zaqueu, no coração de Zaqueu, no coração de Zaqueu. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus, fique de pé em nome
só para me orar pelos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, que já é 21h25.